Dia 18 de novembro fez 44 anos do maior suicídio coletivo da história moderna. O fato aconteceu na Guiana, em um lugar chamado Jonestown. Mas para falar de Jonestown, precisamos falar de Jim Jones, a pessoa responsável por tudo isso. Se você gosta desse tipo de assunto, peço que já deixe seu like e compartilhe. Como há muita informação sobre o caso e para o vídeo não ficar muito longo, então vamos direto ao assunto. Nascido em 13 de maio de 1931, em uma pequena cidade do condado de Randolph, no interior do estado de Indiana, nos Estados Unidos, James Warren Jones era descendente de irlandeses e galeses. Ele alegava que teria ascendência indígena Cherokee por parte da mãe, mas isto nunca foi comprovado. Filho de James Thurman Jones, um veterano da Primeira Guerra Mundial, racista e membro da Ku Klux Klan, e Lynetta Putnam, considerada uma mulher dada a exageros, rebelde, inteligente, com uma ambição que beirava o fanatismo, e acreditava que tinha dado à luz a um Messias. A infância de Jim se passou no período da Grande Depressão, causada pela crise econômica de 1929. Jones sempre foi um menino religioso e interessado em livros políticos e sociais. Sua visão sempre foi de um mundo onde os negros e brancos fossem tratados de maneira igual. Os vizinhos achavam a família estranha e colegas de Jones lembram de vê-lo brincando de fazer culto de brincadeira, alguns com animais mortos, e não sabiam onde encontrava esses animais. Após a separação dos pais, a mãe de Jim mudou-se com os filhos para Richmond, também em Indiana, onde ele concluiu seus estudos, em 1948. No ano seguinte, casou-se com Marceline Baldwin, uma enfermeira, e em 1951, finalmente mudou-se para Indianápolis, onde viveu por uma década. Desde a infância, Jim Jones mostrou inclinações místicas e na juventude foi um leitor dedicado às obras políticas e sociais. Também demonstrou simpatia pelo marxismo e contra a segregação e a discriminação racial. Jones desenvolveu suas ideias sobre a ação política e também começou a buscar uma expressão destas dentro da religião. Em 1952, tornou-se estudante em um seminário metodista, do qual foi expulso por defender a ideia de integração racial, e trabalhou algum tempo junto aos batistas do Sétimo Dia. Como suas ideias não eram aceitas, Jim Jones fez um curso para pastor por correspondência e criou sua própria igreja, uma seita, que o transformou em um líder misterioso e macabro. Em 1954, estabeleceu sua igreja em uma área da cidade totalmente integrada racialmente. A seita recebeu vários nomes, até adquirir a denominação definitiva de People's Temple Christian Church for Gospel, ou Templo dos Povos, Igreja Cristã do Evangelho Pleno, em 1959. Essa igreja, além dos cultos, também oferecia cozinha e casa para idosos e doentes mentais. Jones também ajudava as pessoas a encontrarem emprego. A igreja de Jones era diferente de tudo que existia na época, pois era focada em ajudar todas as pessoas com necessidades, independente da cor, enquanto as demais igrejas separavam brancos e negros. Nessa igreja também eram feitos rituais de curas de diversas doenças e milagres, mas era tudo uma encenação. No templo, Jones controlava as pessoas com seus discursos.
Ele falava e as pessoas entravam em êxtase. Ele tinha um dom para a oratória. No templo, ele exigia ser chamado de Pai, e o Deus era ele mesmo. Ele dizia: creiam em Cristo e em mim. Através do templo, Jim Jones adquiriu notoriedade, chamando a atenção dos políticos e da mídia em Indianápolis, com suas ideias para pôr fim à segregação racial em departamentos públicos, restaurantes e hospitais. Nessa época, haviam placas nesses lugares dizendo que era proibida a entrada de animais e negros. Em 1960, o prefeito democrata Charles Boswell o nomeou como diretor local da Comissão de Direitos Humanos. No entanto, Boswell e Jones acabaram entrando em atrito quando o líder do templo foi agredido em uma reunião. Jim e Marceline incentivaram a adoção de crianças de raças diferentes pelos membros de sua igreja. Em 1954, começaram eles próprios a sua família arco-íris ao adotar Agnes, uma nativa americana de 11 anos. Nos anos seguintes, os Jones adotaram 3 órfãos de guerra coreanos. Em 1961, um afro-americano, que foi o primeiro a ser adotado por um casal branco no estado de Indiana, e também adotaram uma criança branca. O casal teve apenas um filho biológico, chamado Stephen Gandhi Jones. Jones também foi atacado por racistas brancos que fizeram sucessivas ameaças à sua vida e aos integrantes do templo. Algumas pessoas acreditavam que o próprio Jones tenha manipulado algumas dessas reações em favor de sua pregação político-religiosa. O crescimento da igreja e a exposição na mídia fez com que fosse aberta uma investigação no Templo dos Povos, depois de denúncias feitas por ex-integrantes da seita, que diziam que Jim Jones fazia lavagem cerebral nas pessoas, abuso sexual e outras coisas contra os fiéis. Inclusive, houve um caso estranho de um homem chamado Bob Hudson, que ligou para sua esposa dizendo que iria sair da seita e foi encontrado no dia seguinte sem vida em uma linha do trem. Então, as pessoas que entravam na seita não tinham como sair. Uma revista publicou em 1977 que o Templo dos Povos servia como fachada para um movimento radical de esquerda. Lembrando que, na época, o mundo vivia a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que era a esquerda contra os Estados Unidos. Jones começou a ficar paranoico, dizendo que havia uma perseguição a ele e aos fiéis do Templo dos Povos, por causa de seus ideais de esquerda. Essa paranoia ele levou para a igreja, dizendo que haveria um apocalipse, com uma guerra nuclear. E nessa época ele começou a falar sobre suicídio revolucionário. Em alguns cultos, nomeado como Noites Brancas, oferecia suco com veneno aos fiéis, e alguns saíram da igreja, enquanto outros tomavam o suco com veneno, provando sua lealdade a Jim Jones. Antes que esta investigação começasse, Jim Jones decidiu mudar. Em meio às suas buscas após o discurso que fez em 1961 sobre o apocalipse nuclear, ele teria listado Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, como um lugar seguro em caso de uma guerra. Então, Jones viajou com sua família para a cidade, com a ideia de criação de um novo local para o templo. Em seu caminho ao Brasil, Jones fez sua primeira viagem para a Guiana. Após chegar em Belo Horizonte,
Jones alugou uma modesta casa de 3 quartos. Ele estudou a economia local e a receptividade das minorias raciais com sua mensagem, embora o idioma tenha permanecido uma barreira. Jones tomou cuidado para não retratar a si mesmo como um comunista em território estrangeiro e falava um estilo de vida comunitário apostólico, e não como Fidel Castro ou Marx. A falta de recursos fez com que Jones e seus seguidores se mudassem para o Rio de Janeiro em meados de 1963, onde eles trabalharam com os pobres em favelas cariocas. Jones também explorou o sincretismo das religiões brasileiras. Quando os pregadores associados a Jones em Indiana lhe disseram que o templo estava prestes a entrar em colapso sem ele, Jones voltou aos Estados Unidos. Jones faria uma nova previsão para 15 de julho de 1967, prevendo uma guerra nuclear, e continuou alimentando os objetivos de expansão de sua seita. Em 1965, Jones começou a transferir a comunidade do Templo dos Povos para Ukiah, uma região do Vale das Sequoias, no estado da Califórnia. O movimento se expandia no país através de caravanas e distribuição de folhetos. Em seu auge, em meados dos anos 70, o Templo dos Povos reuniu cerca de 3.000 membros, dos quais 70 a 80% eram afro-americanos pobres. As finanças do movimento proviam de doações de seus membros ou de pessoas influentes. Objetos pessoais de Jones e amuletos eram também vendidos, e o templo chegou a ter uma estação de rádio e sua própria gravadora de disco. Ao mesmo tempo, o fisco começava a fechar o cerco contra a isenção de impostos do templo. Jones se referia de forma hostil ao governo dos Estados Unidos como o anticristo. Com as denúncias e a fiscalização das finanças do templo pelo fisco, em 1974, o templo arrendou uma área na Guiana, junto à localidade de Port Kaituma, próximo à fronteira com a Venezuela. Ali, Jones e sua família pretendiam erguer um projeto agrícola, o do Templo dos Povos, formando a comunidade informalmente denominada de Jonestown, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. A Guiana também era um governo de esquerda e governado por negros, com os mesmos ideais de Jim Jones. Jim Jones conseguiu diversas regalias para formar sua comunidade no local, como importar várias mercadorias sem pagar impostos e conseguir armamento. Para o governo da Guiana, era bom para a segurança do país ter cidadãos americanos morando no local, pois se o governo da Venezuela tentasse invadir ou fizesse algo contra os americanos que ali moravam, isso iria provocar a revolta do governo norte-americano, e ninguém queria comprar briga com a maior potência mundial naquela época. Os primeiros 50 residentes chegaram em 1977. No ano seguinte, já eram mais de 900, dos quais 68% eram afro-americanos. Para fazer parte da seita em Jonestown, a pessoa devia entregar todos os seus bens, abdicar de sua vida e até mesmo de seus filhos, para dedicar todo o tempo apenas para Jonestown e a Jim Jones. E em retribuição, recebiam todos os benefícios que aquele local oferecia. As pessoas, assim que chegavam no local, seus passaportes eram recolhidos e haviam regras rigorosas a serem seguidas. Era um regime ditatorial. Haviam seguranças armados para impedir que as pessoas estranhas entrassem e que membros da seita tentassem fugir.
Tratava-se de uma tentativa de construir uma comunidade rural autossustentável, em um local com solo pobre e com pouca água doce. Além disso, a comunidade estava superpovoada, quando se leva em conta os recursos disponíveis nas proximidades. Essas circunstâncias que contribuíram para a piora das condições de vida no local. Estamos falando de uma área de clima quente e úmido, no meio da floresta amazônica, onde lá havia escola, bangalôs, hospital, uma área para cultivar alimentos, um pavilhão central e a única forma de comunicação era via rádio. Tudo era gratuito. No pavilhão eram realizadas reuniões, cultos e ensaio das noites brancas. A única informação que chegava eram passadas por Jim Jones através do alto-falante. Em Jonestown, as crianças eram separadas dos adultos. As pessoas trabalhavam por horas a fio, até as crianças iam trabalhar após a aula. Pela manhã, lhes era servido uma tigela com arroz e leite, que ficava cheia de insetos. Isso é que eles tinham para comer. A economia era autossustentável, então eles viviam do trabalho rural que produziam, mas não conseguiam produzir tudo o que precisavam consumir e acabavam passando por privações. O sol também era muito quente. Após o trabalho cansativo, todos tinham que ir ao culto, que durava horas. As pessoas que cochilavam de cansaço durante o culto eram agredidas e Jones dizia que não tinham dado autorização para que dormissem. Havia regras a serem seguidas. Tentar fugir de Jonestown, falar mal do pastor Jim Jones, sentir saudade da família, fazer ou falar qualquer coisa que remeta ao capitalismo. A pessoa tinha que trabalhar e produzir no campo, senão era considerada preguiçosa. Se descumpridas essas regras, a pessoa recebia punição severa. Jim Jones tocava o terror no local. George Parker encontrou sua irmã, que também morava na comunidade. Ela perguntou se ele estava gostando de estar em Jonestown, e ele, sincero, disse que não. Jim Jones ficou sabendo e, durante o culto, chamou Parker e deu-lhe uma surra na frente de todos. Em alguns dias, às vezes tocara a sirene e todos se dirigiam ao pavilhão central. Jones simulava o momento da morte de todos. Então era oferecido um suco com supostamente veneno e as pessoas eram obrigadas a tomar. Ele fazia isso para ter certeza que quando chegasse o momento, todos iriam obedecer. Jim Jones estava cada vez pior, sob efeitos de álcool, anfetaminas e tranquilizantes, vendo inimigos por todos os lados. Quem quisesse ir embora era acusado de blasfêmia. Jim Jones foi acusado de manter sob sua custódia John Stoyn, filho biológico de Timothy Stoyn, que deixou o templo em 1977. Este foi o homem que pediu ajuda ao congressista Larry Ryan para apelar junto ao governo da Guiana pela custódia de seu filho. Ryan conseguiu autorização do governo americano e do governo da Guiana, então montou uma comitiva que incluía repórteres da NBC e se dirigiu até Jonestown para investigar as acusações de sequestro movida contra Jones, bem como as informações de que membros da comunidade de Jonestown viviam miseravelmente. Ele recebeu alertas de que não devia ir, pois corria risco de morte. Ignorando os alertas, ele foi até Jonestown. Saindo dos Estados Unidos dia 14 de novembro de 1978, ele e 18 pessoas
chegaram a Johnstown dia 17 de novembro. Jim Jones ficou maluco com a visita do congressista, porque ele tinha uma paranoia que o governo americano estava perseguindo ele e também porque não tinha o controle sobre o congressista e a comitiva que ele tinha levado. Ele tinha controle somente sobre a população. A recepção foi com muita festa, dança e comida. Jones numa mesa com as pessoas ao redor. O congressista ficou fascinado com tudo e os repórteres estavam filmando tudo também. Até que um homem chegou perto de um repórter e lhe entregou um bilhete, onde dizia que queria ir embora. O repórter deixou o bilhete cair no chão. A pessoa ficou assustada, com medo que Jim Jones tivesse visto. Então o repórter pegou o bilhete e entregou ao congressista, que já estava meio desconfiado daquela encenação. Vendo isso, no dia seguinte indaga Jim Jones, que diz que as pessoas mentem e não sabem o que querem, e pediu para o congressista e a comitiva fossem embora. E Jim Jones também concordou com a saída do filho biológico de Timothy Stone de Johnstown. Quando a notícia se espalhou, mais pessoas também começaram a pedir para que o congressista as levasse embora, e a verdade veio à tona do que estava acontecendo ali. O congressista continuava as indagações, quando uma pessoa o atacou com uma faca. Ele conseguiu se desvencilhar e foi ferido. E com a camisa toda manchada de sangue e muito medo, resolveu ir embora. Então o congressista Ryan, os repórteres e mais 15 dissidentes saíram de Johnstown. Mas quando estavam embarcando nos aviões, foram alvejados por muitos tiros pelos seguranças de Jim Jones, que os seguiram até lá. Larry Layton, um fiel seguidor e robô de Jim Jones, antes da comitiva sair de Johnstown, pediu para ir embora junto com eles. O congressista e os demais ficaram bem desconfiados. Ele estava no avião. Assim que viu os seguranças de Jones chegando, se levantou e começou a atirar nas pessoas a bordo, enquanto os tiros fora do avião continuaram por cerca de 20 minutos. 5 pessoas morreram, inclusive o congressista Ryan, que levou mais de 20 tiros. Outros 3 repórteres também morreram e um dos dissidentes. Naquele momento, Jones sabia que estava tudo acabado, então convocou a todos de Johnstown para irem ao pavilhão, onde fez um discurso de 45 minutos, que o FBI recuperou o áudio depois. Em um trecho, Jones dizia que a União Soviética, país com o qual o culto tinha negociado um êxodo alguns meses antes, não iria levá-los após o assassinato do congressista Leo Ryan. E ainda disse que as agências de inteligência supostamente conspiravam contra ele e o templo, e que eles iriam atirar nos bebês inocentes, torturar seus filhos e os membros idosos. Nesse áudio, ainda era possível ouvir Jones dizendo: "Devemos morrer com um pouco de dignidade. Não tenha medo de morrer, e que a morte é apenas uma passagem para outro plano, e que é uma amiga." No final do áudio, Jones ainda conclui: "Nós não cometemos suicídio, cometemos um ato de suicídio revolucionário para protestar contra as condições de um mundo desumano." Alguns membros fizeram suco e colocaram uma grande quantidade de veneno e começaram a distribuir. Era pouco mais de 5 horas da tarde quando tudo isso começou. Primeiro, os bebês e as crianças, que muitos foram os próprios pais que deram o veneno. Os adultos, quando viram que não era um ensaio e vendo as crianças morrerem, muitos resolveram tomar o suco também. Jones pediu para que se deitassem de bruços e que a morte não seria dolorida. Mas isso não foi verdade. Algumas mães hesitavam, mas Jim Jones, pelo alto-falante, dizia: "Rápido, rápido, se não podemos viver em paz, morreremos em paz." Esse suicídio em massa já havia sido simulado
e previamente discutido durante as noites brancas, como dissemos anteriormente. Odell Rhodes, um dos moradores de Johnstown, quando viu que a história do suicídio era real, conseguiu enganar os guardas e fugiu, e avisou as autoridades de Port Kaituma o que estava acontecendo em Johnstown. 2 dias depois, quando as autoridades chegaram, começaram a tirar fotos e fizeram filmagens da cena aterrorizante de todas aquelas pessoas mortas. E Jim Jones estava sem vida, sentado em uma cadeira com um tiro na cabeça, e na posição que ele estava, sugeria suicídio. O filho de Jim Jones, Stephen, acredita que seu pai pode ter pedido para que alguém atirasse nele. Uma autópsia no corpo de Jones também apresentou altos níveis de barbitúricos, que podem ser letal para os seres humanos que não desenvolveram tolerância fisiológica. Jones fazia também uso de drogas como LSD, o que foi confirmado por seu filho em um médico de São Francisco. Vários membros da seita, inclusive a própria viúva de Jones, escreveram testamentos deixando seu patrimônio ao Partido Comunista da União Soviética. Jones enviou instruções para que o ativo de 7,3 milhões de dólares fosse levado à União Soviética, através da embaixada localizada na Guiana, o que não aconteceu. No Congresso americano, a oposição republicana conseguiu endurecer as relações entre Estados Unidos contra a Guiana, acusando o presidente Barnum de corresponsabilidade pela tragédia em Johnstown. No entanto, ele permaneceu no poder até sua morte, em 1985. Os familiares não tiveram acesso aos corpos de seus entes queridos, que foram cremados rapidamente. Esse acontecimento ficou marcado como o maior suicídio coletivo da história da era moderna e o maior desastre com os civis americanos, até o 11 de setembro. Johnstown, com o tempo, sumiu do mapa. A mata nativa se regenerou. Odell Rhodes, o sobrevivente, disse que foi embora e não viu o que aconteceu depois. Alguns relatórios de autópsia dizem que algumas vítimas sofreram violência corporal, como se tivessem sido obrigadas a fazer algo que não queriam. Leslie Motto, uma autoridade jurídica da Guiana, fez uma investigação e falou que mais de 700 pessoas morreram contra a vontade, foram forçadas a tomar o veneno. Essas não tomaram o veneno em devoção a Jim Jones e ao ato revolucionário. Algumas pessoas seguem cegamente líderes, sejam eles espirituais, políticos ou outros, em troca de casa, comida, saúde, educação e etc. E se esquecem que tudo tem um preço. No caso de Jim Jones, ele cobrava a lealdade, e o preço foi a vida de mais de 900 pessoas. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só, e até o próximo vídeo.